Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo igrejasempolitica.org. Um abraço a todos aqueles que sempre nos acompanham nesse trabalho ou fazem parte desse movimento interdenominacional que assume a visão apologética e a posição de defesa da Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua obra em específico. Que Deus abençoe a todos aqueles que sempre nos acompanham como ministério e também individualmente pelo Verdade em 10 Minutos. A gente expressa a nossa gratidão pela oração, pela intercessão de todos vocês, como também o fato de muitos já serem associados a esse movimento e se comprometerem, obviamente, em trabalhar a visão apologética e hermenêutica disso, de uma igreja exclusiva e inteiramente a serviço de Cristo, sem política, obviamente. Bom, hoje estou entrando aqui pelo canal para poder fazer aqui um breve balanço do que, na verdade, a gente já esperava que viesse realmente acontecer, e é o óbvio, né? Porque quando nós temos o levantamento desses elementos que Deus ele necessita e precisa para uma atuação dentro da história, eu digo, a nível de graça e misericórdia, e esses elementos essenciais não existem, então é mais do que fato e óbvio que no final disso tudo, o resultado não será positivo. Então eu vou fazer um trabalho com vocês hoje aqui mediante a isso, uma reflexão, ok? Com princípios hermenêuticos e bíblicos, obviamente. Me perdoem. Então nosso tema hoje aqui é esse bolsonarismo evangélico que se tornou, como as outras siglas partidárias também, historicamente falando, participaram, né, disso, de usar a igreja como fins ideológicos e políticos. Meu tema hoje, reforçando, bolsonarismo evangélico e um Jesus por uma ideologia e um partido específico, nesse caso aqui o da direita. Meus propósitos aqui com vocês é buscarmos novamente o reconhecimento da autoridade disso, a autoridade instrumental do dever cristão e o exercício da função reguladora, como também os seus princípios, ok? Do que é ser igreja. Os meus objetivos específicos é fazermos aqui um balanço, já disse aqui, na gestão desse indivíduo Bolsonaro que recebeu inúmeras predições por parte de lideranças evangélicas sobre o seu governo, como acontecimentos vindouros e positivos para esse país. E por parte de uma liderança evangélica que apresenta até o dia de hoje esse pensamento, defende esse pensamento e essa prática, como também essas afirmações, ok? Então nós vamos tratar duas esferas hoje aqui, o ministério eclesiástico dentro da visão bíblica e como também o ministério ofício profético, tá? Porque são as duas coisas que estão em atuação nesse cenário agora. Primeiro detalhe que eu venho dizendo para vocês, sempre no que diz respeito política e igreja. Os princípios da função reguladora. Quem define como a igreja tem que ser? Bom, temos dito aqui três importâncias, que eu vou, obviamente, expor aqui. A primeira delas, a autoridade do pensamento teológico. Quem tem a palavra inicial e final do pensamento sobre Deus e sobre fé. Só pode ser encontrado na autorrevelação de Deus e pessoal, e ali que se encontra o conteúdo dessa fé numa causa mais suficiente do que nós mesmos ou de qualquer razão. Então é nesta causa mais suficiente que os homens que se encontra ali o que se prescreve fé, o que na verdade determina a fé, ou o autor da fé, ok? Deus dentro de um ato livre, soberano, autocontido, eterno, absoluto, independente e genuíno. Por isso que a gente fala que é conteúdo sagrado, porque não tem influência filosófica, ok? Por isso que está ali a autoridade representativa, inicial e final da virtude do pensamento. Então, se não for assim, é fraude. Aí vira religião mesmo, está reduzindo a religião e ao sistema filosófico. Eu venho dizendo sempre para vocês isso. Então, aqui, nessa visão de autoridade de pensamento teológico, a centralidade disso está na personificação de Deus. Então, quando Deus envia o seu Filho no mundo e por ele manifesta o seu messianismo, fica evidente e claro que é com base nele que nós vamos nos alimentar ou fundamentar fé, com base nele que faremos a obtenção dessas informações e de lá que sairá a ação proporcionada disso, da fé que nós temos que ter. Segundo ponto importante que eu venho dizendo sempre, a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão sai de quem? De quem tem a autoridade representativa inicial e final do pensamento teológico. Então, ou seja, quem é o Messias e cumpre as exigências e as reivindicações, é ele quem vai proporcionar a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão, ou seja, é ele quem vai dizer à igreja que ele quer, porque a igreja ele comprou por ela, ou seja, pagou por ela, consertando aqui. Então fica definido
que quais sejam as múltiplas expressões e ações dessa igreja, toda igreja deve comunicar o compromisso decisivo e irrevogável de Cristo, sua pregação, sua vida, seu ensino, seus tipos de milagre, instituição dos sacramentos, predições futuras, escatologia, etc, etc, etc. O que não pode ser julgado, eliminado, interpretado por homem nenhum e nenhum conteúdo filosófico, como segue João 10, Mateus 7, 13 ao 14, 1 Coríntios 2, verso 3 ao 16, que Paulo até define lá que Deus ele não pode ser orientado, sequer ele pode ser julgado por um sistema. Ninguém pode julgá-lo, como também orientá-lo, ok? Então, definindo aqui, que no que diz respeito à unidade instrumental do padrão do ministério cristão, como também da igreja, como também do ofício profético, Jesus assume a autoridade dessa definição porque ele reina nesses três aspectos: produção, interpretação e inspiração. Nesses três ele reina e é ele quem define esses aspectos. Para diferenciar da filosofia e da religião, nós temos que respeitar isso daqui. A autoridade do pensamento teológico, como também a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão, que foi provido por Cristo. Tá? Segundo aspecto. Terceiro, o governo eclesiástico. Aquele que é o Messias e define o instrumento e a unidade do serviço cristão, deixou historicamente registrado isso. Um modelo de igreja e um modelo ininterrupto, diríamos assim. Ok? Que seria a continuidade de Cristo na Terra, dentro de uma raiz messiânica dele, escolhida diretamente por ele, olha só, que provê o código detalhado do regulamento disso, de ser igreja, seus princípios de função e administração. Então, quando Jesus ele chamou quem ele queria para assumir essa estrutura de padrão, de função e administração de como ser a igreja, e homens a dedo, que quer dizer que eles são superiores a nós, no que diz respeito à responsabilidade. Jesus deu a eles duas chaves importantes dessa função e administração. A primeira delas, o conhecimento, e a segunda, a disciplina. Deu a eles essas duas chaves para que entrassem para dentro dessa função e exercessem ela com responsabilidade. E dentro de um conjunto de responsabilidades, não dentro de um conjunto de hierarquia, divisão institucional, de cargos ou de alguém que preside. Não tem quem preside, não tem cargos, não tem estruturas, não tem institucionalização nessa visão e sequer hierarquia. O que existe são responsabilidades. Ministério é responsabilidade, não é cargo, ok? Você tem que exercer a prerrogativa, não exercer a sua autoridade. Bem, é muito claro isso aqui. Não existe a minha igreja, não existe a tua igreja, existe a igreja de Cristo. Então é meio que essa visão de institucionalização corrompeu os pensamentos e aí cada um acha que é responsável pela representante da sua, não responsável. Cada um é representante da sua, não. É responsável pela prerrogativa, pela habilitação. Você assumiu a prerrogativa, você deve ser a continuidade disso, da autoridade do pensamento teológico de Cristo, da unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão que ele proveu, como também o modelo eclesiástico que ele instituiu por meio de homens que escolheu a dedo e que geraram o padrão histórico e ininterrupto disso, de como ser igreja. Tudo aqui é muito claro, é muito nítido, como na verdade tem que ser trabalhado. Então, independentemente das placas, independentemente da tradição, não importa. A igreja surge de Cristo e o evangelho surge do acontecimento da vida dele. Então, quais são as minhas observações, entrando no mérito ainda do ministério cristão? Dentro do padrão provido pela vida do Cristo e pelo seu testemunho, e isso dentro de um alto nível de realização, e obviamente assumindo Jesus ser o autor de tudo, e quem quiser tirar isso dele tem que ser melhor do que ele, ok? Então, dentro dessa esfera de acontecimento messiânico em Cristo, o instrumento do serviço cristão que ele testemunhou pela sua vida, pela sua atividade messiânica, não possibilita historicamente isso, uma vida política ou uma igreja política. Então não foi visto isso nele. E nem também pelos homens que ele escolheu. Então nós temos que zerar isso aqui. Coisa que na verdade eles não vão saber responder. Aí eles vão lá para o Antigo Testamento, onde está exatamente aquela brecha da teocracia, vão ficar fazendo esse reboleixo aí, e não vão conseguir provar. Por quê? Porque a esfera do acontecimento messiânica, a prerrogativa messiânica, quem cumpriu foi Jesus e a autoridade disso é ele. Nele e nos apóstolos eles não vão conseguir provar nada, ok? O que torna eles hereges, o que tornam eles fraudes, e esses caras precisam ser esculachados, ridicularizados. Todos os nomes que nós temos aqui, na verdade, denunciados por vocês, que são aí os porta
vozes da dimensão ou da menção disso. E ainda vou trabalhar melhor aqui alguns detalhes. Outro ponto de observação: o fator de unir a igreja ao Estado, transformar o poder eclesiástico em poder político, transferir o poder da igreja para o Estado, é uma constituição, sim, mas de fraude teológica, porque se trata de uma ideia, dentro do padrão provido por Cristo. A ideia que eu me refiro aqui, cuja é fraude teológica e histórica no que diz respeito às Escrituras, traz uma teimosia. Olha a teimosia deles aqui. Persistem em transformar dever cívico em posição política, que não tem nada a ver. Direito constitucional em apoio político, que também não tem nada a ver. Que o reino de Cristo esteja representado pelo sistema do mundo, ou seja, que ele foi transferido para as estruturas institucionais, que isso é um pensamento calvinista que eu já trabalhei com vocês aqui, ok? E está mais do que provado pela história quem inventou isso. Agora, quais são os resultados dessas ideias, dessa ideologia de querer usar o dever cívico como posição política, o direito constitucional dando apoio político, garantir, inclusive, né? E de que o reino de Cristo é representado por estruturas. O reino de Cristo é o quê? Cultura, esportes. Quem falou isso? Cultura, esporte, política, profissão. Quem que disse isso aí? Vamos cristianizar as instituições, certo? Os resultados. O que eu tenho visto de tudo que já foi trabalhado em nível de esferas ideológicas, do que diz respeito à igreja política, o esquema, o resultado disso é patrimônios doados pelo Estado em favor de apoio político à igreja e a pastores, imunidade parlamentar, imunidade política para pastores, inclusive, perdão fiscal, que agora recentemente mesmo a gente trouxe uma quantia incalculável de dinheirama que a igreja devia, que Bolsonaro, no governo dele também, já perdoou dessas igrejas e desses pastores, inclusive o Silas Malafaia, que eu vou citar ele hoje aqui. Passaporte diplomático para pastor. Senhores, a política é esquema, a política é lucro. Vocês têm que entender isso daí. Agora, quais seriam as vias? Eu quero ser convencido, eu quero ser convertido a isso, de que realmente a igreja tem que participar mesmo, como alguns idiotas falam aí, né? Como é que vai ser o mundo se a igreja não participar da política? São idiotas imbecis, porque uma coisa é uma coisa, a outra é outra. O mundo é o mundo, a igreja é a igreja. Mas eles, obviamente, já bem escolarizados e bem disciplinados nessa versão, entram aí e fazem esse tipo de comentário. Mas não conseguem provar o que eu quero ser convencido. Eu quero ser convencido de que Jesus foi para esse esquema, de que os apóstolos foram para esse esquema, orientados por ele, obviamente, que tudo isso aconteceu no padrão, que tudo isso aconteceu na dispensação da aliança e nova aliança, que quando se diz nova, a antiga é antiquada para o uso, certo? Como disse o apóstolo Paulo, eu quero ser convencido, me convençam, mas com propriedades bíblicas, históricas e hermenêuticas, não com isso, com apelos, entendeu? Desesperadores da economia, da situação do país, disso ou daquilo, porque isso é vaso, isso aí é lixo, isso aí eu ia falar uma coisa aqui, agora eu até me disciplinei, ok? Isso é lixo, isso é muito raso, ok? Deixa eu consertar minha fala aqui. Bom, é que a gente fica emocionado por falar deles, e aí de vez em quando o Senhor nos dá graça para não falar inconveniências, mas vamos lá. Essa é a parte ministerial. A segunda, que eu prometi para vocês, é o ofício profético, porque ele anda ali, alinhado a essa questão. O ofício profético que é definido assim, que Deus ele seja a chamada disso. Então, nós temos um detalhe importante aqui, que a iniciativa, para mim poder falar em público alguma coisa dele, essa iniciativa não tem que partir de mim. A preocupação não é falar para o público, ou dar a ele qualquer conteúdo. A preocupação é essa, é saber se Deus realmente falou, o que eu vou entregar agora. Então a chamada do ofício profético é direta e específica e pessoal de Deus, e essa iniciativa de chamar para falar tem que partir diretamente dele, do próprio Deus, do próprio Jesus, ok? Segundo ponto, o ofício profético tem por objetivo, segundo as Escrituras, primário, introduzir o conselho do Senhor, porque todos os profetas nas Escrituras eles tinham um aspecto só. Aí entra a unicidade, né? Todos eles eram normativos, eles estabeleciam o conselho do Senhor na atividade profética e no ofício profético. Eu quero dizer, eles doutrinavam, eles levavam à consciência dos homens leis e mandamento, ok? Leis e mandamento. Terceiro aspecto, na posse destas informações doutrinárias, na posse desse conselho, destas leis e desse conhecimento sobre fé, quando em atividade profética, na circunstância e na situação em que estavam, falando biblicamente e historicamente,
Todos eles, profetas escolhidos de Deus e aqueles que estavam no ofício, todos eles tinham uma metodologia de atuação. Qual era? O método era a verificação da palavra do Senhor e a mecânica da inspiração para falar era isso aqui, a conformidade dos princípios inalteráveis de Deus. Então nós vamos agora para dentro de um espaço, de uma situação, de uma ocorrência, e nós agora, portando a doutrina, vamos verificar se essa circunstância, se essa situação em que nós vamos interceder por ela, nos posicionar em favor a ela, ela está alinhada aos princípios, às normas da fé que Deus estabeleceu. Se este lugar, se essa situação, se esse momento não estiver alinhado aos princípios, às normas, à lei, aos mandamentos estabelecidos por Deus, o diagnóstico for isso, então a previsão dessa situação ou dessa ocorrência não vai ser positiva. Então, ou seja, a previsão dos profetas, ou seja, aquilo que eles enxergavam lá na frente, estava condicionado exatamente a isso. Em conformidade com os princípios e com as normas desse Deus. É muito simples, é a mecânica da verificação e da inspiração. Se eu verifiquei que não está correto diante de Deus e não está como Ele quer essa situação, como que eu vou acreditar que vai sair bênção dessa coisa? Como é que eu vou acreditar que vai dar certo tudo isso? Então há dois detalhes importantes aqui que não podem ficar evidentes no ministério profético e no ofício profético. Estampado. Exemplo, o profeta não pode deixar estampado os sinais de sua personalidade, experiência das palavras, dramaturgia, êxtase, que muitas vezes eles fazem até isso, a vitória, invocam a vitória para dar aquela alegria, para dar aquela esperança, aquele otimismo, ao mesmo tempo que faltam com isso, com a normativa e com o método da verificação. Porque não existe previsão sem diagnóstico, não existe previsão positiva sem a prova disso, da conformidade dos princípios inalteráveis da natureza e doutrina desse Deus e desse Cristo. Então é uma coisa meio que óbvia para todos nós aqui. Eu não posso chegar e profetizar sobre uma situação ou uma ocorrência de maneira satisfatória, de maneira política, de maneira interesseira, de maneira ideológica. Vamos lá? Deus precisa chamar. Ele é o autor das palavras. E a situação e a circunstância da qual nós estamos intercedendo por ela aqui, ela precisa estar condicionada a isso. O quadro da situação precisa estar condicionado. A vontade de Deus, os princípios dele, a doutrina dele. Então, que história que é essa? Levanta a mão, vamos profetizar que vai dar certo. Então, como vocês podem notar, segue aí o texto. Jeremias 14, Jeremias 23, 21, Jeremias 23, 28 ao 32, 23 ao 16, 14, Ezequiel 13, 2, Romanos 12, 6, 1 Coríntios 13, 9, 1 Coríntios 4, 1 do verso ao 6, 22 ao 25, do 31 ao 37, do 37 ao 40 de 1 Coríntios 14, ok? Então não podemos de forma nenhuma aceitar exatamente isso aqui. Que na circunstância e na situação, a igreja, o cristão, se exuma dessa responsabilidade de portar a doutrina e fazer a análise e o diagnóstico da situação. É inadmissível que isso continue sendo praticado. Agora, obviamente, nós não temos como frear e brecar o que acontece com a igreja hoje, porque ela cumpre as escrituras e as previsões do Senhor, que a apostasia é isso, mas eu queria já até aqui, fundamentando as minhas razões doutrinárias, fundamentando as minhas razões bíblicas, para deixar muito claro para vocês aqui aquilo que eu vou tratar, que não é de cunho pessoal, eu não estou dando a minha opinião, ok? Então nós não podemos admitir que a proclamação da palavra, que a proclamação da visão profética, ela tenha por base a opinião passiva, a solução satisfatória, como também o expediente político. Porque precisa estar comprovado que Deus é autor dessas palavras, que o conselho dele vai ser estabelecido, que o aspecto é normativo e que na posse dessas informações doutrinárias nós vamos interpretar os acontecimentos que formam espaço ou tomam lugar na história, e a preocupação é prever os acontecimentos vindouros com base na doutrina e na conformidade dos princípios, dentro de um quadro de situação, e independentemente dele, que tenha o seu diagnóstico doutrinário antes de prever, que tenha realmente o julgamento preciso. Então diríamos o seguinte, que dentro de um modelo desse que nós vamos tratar, que agora eu venho com exemplos claros aqui, por exemplo, num dia em que se reuniu ali
Silas Malafaia, R.X. Soares, Estevão Hernandes, Eduardo Bravo da Unigrejas, lembra? Esse excremento aí? E outros se reuniram em oração pelo presidente durante a pandemia para orar e profetizar. Vamos lá? E Silas Malafaia disse: existem milhões de brasileiros orando e que Deus vai surpreender, vai confundir. E muitos vão se surpreender como este país sairá disso, a dramaturgia. É para ninguém entender, para que Deus seja glorificado. Ele não quer que ninguém entenda, para que Deus seja glorificado. Eu quero declarar que todos os inimigos dessa nação e todos os planos escondidos vão vir à tona e vão ser confundidos, envergonhados e vão ser destruídos. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus, aí ele já está invocando o modelo, que virão tempos de paz, prosperidade e tempos melhores, que Deus abençoe as autoridades. Notem vocês que ele está exatamente exercendo, né, a patologia, não as escrituras. A patologia disso, não as escrituras. Vamos lá. Temos uma arma, o poder da oração. Já não é nem a palavra. Vão cair por terra as potestades do inferno, uma espécie de dualismo. Convulsão institucional, convulsão social, nós declaramos a paz sobre a nação e vão vir dias de bênção. Eu não me assusto pelas circunstâncias, o que eu creio é que esses homens aqui também, e milhões que cremos em que toda autoridade é constituída por Deus, e que vem dias melhores. O que ele quer dizer é que Jesus governa por Bolsonaro, que vem dias melhores para o Brasil. Não é ganância de poder que vai trazer o caos dessa nação. Nós declaramos paz de novo para a tua terra, saúde, para a sua família, e que Deus livre o Brasil dessa praga, dessa pandemia, que este espírito seja repreendido da nossa nação. O Brasil vai dar certo. Novamente ele frisando aqui, antes de tudo, que se façam súplicas e orações. Aí ele cita 1 Timóteo 2, verso 1, 3, que é o mesmo texto que ele cita sempre. Bom, primeiro detalhe, ele faz a previsão, mas evita o diagnóstico. Certo? Ele faz a previsão, ele usa da intercessão, mas evita o diagnóstico do alinhamento da situação do país, do momento, da política, com os princípios hermenêuticos e doutrinários em questão. Ou seja, ele ignora, tanto que ele deixou claro aqui, ninguém entenda para que Deus seja glorificado. Então notem vocês uma questão importantíssima que eu vou falar aqui, ok? Ele preveu que o Brasil vai dar certo, que dias melhores vão vir. Então há duas contradições aqui. Ministério. Definir que Jesus governa por um partido e por uma ideologia. Ele tem que provar isso que aconteceu lá. Segundo, de que esta previsão escatológica esteja nas previsões e nas prévias de Cristo. Se tiver ali no anunciamento dele, na fala dele, eu acredito. Se foi isso que ele disse do mundo. Eu acredito que dias melhores vão vir. Eu acredito. Só que não existe essa informação lá. Então esse é o detalhe. Vamos lá, prática rápida. Eu, na condição de profeta, não vou falar nem de ministro. De ministro, eu já sei que política não se mistura com a igreja, mas na condição de profeta, eu estou diante de uma situação e diante de um cenário. De um político que é casado mais de uma vez, que se diz cristão, mas é católico, que se utiliza de um instrumento estatal que está entre um dos países mais corruptos do mundo. Eu não quero culpá-lo por isso, mas em compensação, ele assumiu a gerência disso, ok? Que está cercado de homens comprometidos moralmente, religiosamente e espiritualmente, na gestão dele, ou seja, o quadro é deplorável. O quadro é deplorável. Eu levanto a mão para interceder por aquilo e dizer que Deus vai usar aquilo para chegar a uma defesa disso, pela igreja e pela família cristã? Como é que eu posso acreditar nisso? Vai dar tudo certo, Deus ele vai garantir essa bênção para todos nós, evitando o quadro da situação, o diagnóstico dos elementos que estão inseridos aí, do que diz respeito à doutrina e os princípios, do que esse cara ignora tudo. E deixa estampado isso. É melhor ninguém entender para Deus ser glorificado. Não é melhor dizendo, é melhor ninguém entender para que eles consigam as vantagens. E no fundo, o que eles fizeram com o PT, as mesmas figuras patéticas e patetas da situação que estavam com o PT e com o Lula, que agora estão com o Bolsonaro. Então, para eles, todo mundo pode errar e todos, obviamente, entendendo e compreendendo esses motivos. Só que vocês precisam, agora, assumir uma questão importante, não só da incompatibilidade ministerial, mas também da questão da previsão. Porque o que foi dito no governo Lula era a mesma coisa, e não deu certo. Agora foi dito também no governo do Bolsonaro que vai ser uma das melhores nações do mundo. Vamos esperar, porque até agora já foram 3 anos de gestão, e o que eu vi acontecer não é nada disso. O que eu estou vendo acontecer é outra coisa. É uma ordem mundial às portas para assumir a gestão
dos estados, o que eu estou vendo é um excesso de contingências que estão assumindo a frente de manipular, coagir, escravizar, corromper a sociedade. O que eu estou vendo são coisas se cumprindo e funcionando que tem outro padrão, que tem outro aspecto. Não isso aqui, de que vai ser paz. Entendeu? Então vamos esperar e vamos aguardar. É muito simples a definição de quem são esses caras. Um outro detalhe importante aqui, só para registrar, que somado a esses patetas do bolsonarismo evangélico, como os patetas da esquerda, mas também os da direita, que um encontro também pelo Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos Brasileiros, a CIMEB, Silas Malafaia, junto com Bolsonaro, Dias Toffoli e Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, que inclusive está preso por corrupção, estavam presentes. Daí Silas pede para os dois maiores representantes da Igreja do Brasil, Assembleia de Deus Belém e Madureira, José Wellington e Manuel Ferreira, intercederem pelas autoridades presentes. Daí todos vão e oram pelo presidente, principalmente Manuel Ferreira, que ele pede ao Senhor que abençoe com as mais ricas e soberanas bênçãos, se com o teu povo e a tua boca, igreja, guarda todo perigo de todo mal. E ele começa a fazer aquela lambança de oração e de intercessão, que obviamente motiva, né, os mais políticos, condiciona a igreja a essa estupidez, mas a contradição é que esses indivíduos aqui, que Bolsonaro se reuniu para poder fazer oração, eles agora, eu não sei se foi feito inclusive já a oficialização, demonstraram querer fazer uma escolha pelo PT e pelo Lula. Então, num evento eles estavam orando pelo Bolsonaro ao lado de Silas, e em outros eventos que a gente já sabe, eles estavam aderindo ao PT, ao Lula e sentando na mesa para conversar com ele se vai render mais com ele do que com outro. Como é que explica essa duplicidade, hein? Que existe na política, mas não pode ter na fé. Então vocês terem uma noção de como esse Silas é escroto, como esse cara se contradiz. Um outro aspecto importante que eu queria também aqui rapidamente registrar, que o Silas Malafaia, Magno Malta também enfatizaram durante algumas lives, na época ainda candidato à presidência, Jair Bolsonaro, que não era presidente ainda, sobre uma nova história que Deus escreveria para o Brasil, entendeu? Através do Bolsonaro, e que os evangélicos não poderiam permitir que os esquerdopatas voltassem ao poder, que é uma das coisas que ele adora falar, tendo em vista que um dia ele foi também PT. No início do seu governo, Bolsonaro fez uma escolha para a Procuradoria-Geral da República. Quem ele escolheu? Augusto Aras. Augusto Aras, que realizou uma festa com 80 pessoas para homenagear um petista, que tinha acabado de lançar um livro. Estavam presentes na festa do presidente do PT, Rui Falcão, José Disseu e outros. Então os caras oram para a esquerda não voltar, ao mesmo tempo defendem que Jesus está governando pelo Bolsonaro, e Bolsonaro escolhendo para o poder dele, para a sua gestão, um que também é petista. E que estava entre os petistas. Você entende a ambiguidade? É tudo a mesma coisa. É uma sininha, é um cenário montadinho para enganar você, porque todos eles são do mesmo poder. É para gerar esse dualismo que eu vivo denunciando para vocês aqui. Um outro detalhe disso, de como eles são falsos, foi nomeado terrivelmente evangélico, não sei se isso vai acontecer, para exercer uma das cadeiras do STF, o tal do André Mendonça. Bolsonaro prometeu isso para os evangélicos, todos vocês sabem. Olha só o currículo desse cara aqui. Quem em seu histórico está associado a Dias Toffoli, petista indicado por Lula ao STF, que foi assessor e também prestigiou e deu homenagens. Uma dessas homenagens que ele fez, André Mendonça, ao Toffoli, foi escrever um livro com Alexandre de Moraes sobre a sua atuação como presidente do STF. O cara tem extremas ligações com o lado que Bolsonaro agora briga e chama de esquerda e fala que é ameaça desse país. E é esse cara que ele está orando, Silas Malafaia e toda a patota evangélica, para entrar no STF como terrivelmente evangélico. Entendeu? O Andrezinho dos evangélicos. Então nota vocês como que fica perceptível, né, a raiz da personalidade, do caráter, do que foi Balaão, do que foram os falsos profetas, como também da apostasia e da deformidade daquelas igrejas que Jesus denunciou nas cartas apocalípticas. Está mais para isso do que para a originalidade, do que para a canonicidade. Esses homens, eles não têm escrúpulos, eles não têm princípios, eles não têm critério. Eles só têm uma coisa, aquilo que eu disse, os argumentos dos interesses.
Eles pegam os seus fiéis com base na pressão econômica, social, na perspectiva de vida, entendeu? É com base nisso que eles escravizam os seus fiéis. E a igreja? A autoridade não está na palavra, não está na fundamentação, não está no trabalho como eu estou fazendo com você aqui, entendeu? Tanto que nenhum deles chama para debater. Vê se eles chamam para debater. Não vai chamar para debater. O último, talvez, lugar que eu fui na rádio, se não me engano, Melodia, que foi do Apolinário, se vocês não sabem, naquele evento que está presente na rádio, até tem a gravação pelo canal, quando acabou o evento, que eu saí dali, o Paulo estava fechando lá fora, porque eu falei do nome do Apolinário, que é dono da rádio, ele é dono de duas rádios evangélicas, tá ok? E que eu citei o nome dele e aquilo que, na verdade, registra-se no currículo dele como político e pastor, e os caras ficaram revoltados comigo lá, e o Paulo fechou lá, e ficou todo mundo revoltadinho, dolorido. Eles não vão chamar a gente para debater, não tem como, ok? Eram uns doidos, por isso que me chamaram, não deviam estar bem da cabeça. Mas em compensação, por que eu estou falando isso daqui? Porque eu não tenho essa esperança de ser requisitado, mas tenho esperança de que vocês que estão assistindo esse vídeo se posicionem, façam alguma coisa, exijam decência, responsabilidade, postura e posição doutrinária e bíblica dos seus dirigentes, daqueles que estão à frente do teu ministério, que estão liderando a igreja em que você frequenta. Exija fundamentação, exija explicação. Não aceite, não concorde com esse movimento liberalista que está destruindo almas, mandando vidas para o inferno. Ano que vem é ano de eleição. E os senhores nos aguardem, porque nós vamos bater pra caramba nessa corja. Eu falo pessoalmente, é pessoal, começando pelo Silas Malafaia, que já me ameaçou de processo, já quis calar a nossa boca aqui do outro lado, só não processou porque é óbvio que ele sabe que vai dar mais ainda holofote para nós aqui. Mas eu quero deixar mais claro para vocês, o movimento Igreja Sem Política visa isso, te preparar para defender a Igreja de Cristo e para requerer a Igreja para Cristo. Desses animais, desses predadores que estão destruindo, infelizmente, almas e vidas, ok? Então trabalhe aquilo que foi tratado hoje aqui, tanto no campo ministerial eclesiástico, como também no ofício profético e no que está ordenado a esse ofício tão importante que Paulo discriminou em 1 Coríntios 14, que você trabalhe os aspectos disso para identificar essas fraudes, porque eles precisam ser esculachados e discriminados por nós. Deus abençoe vocês, esperem em Cristo e vamos esperar, o balanço foi feito, tanta profecia positiva em torno desse político, em torno desse partido, desse país. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Qual que vai ser a próxima justificativa do Bolsonaro ou então do Silas Malafaia? Qual que vai ser a explicação deles para o que vem aí? Porque quem vai governar é a ONU. Senhores, um abraço, Deus abençoe vocês, Maranata. Jesus está voltando, eu te espero na próxima. Fica na paz do Senhor Jesus. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.